a forma como eu vou conseguir compreender a fé e ver ela tem a ver com uma predisposição do meu espírito, que muito viveu, sofreu e aprendeu, assimilou. Que passa por um processo que é individual e que diz daquilo que consegui amealhar através das experiências ao longo dos eros e de aproveitamento próprio, que passa pelo estágio em que eu estive encarnada nas existências pregressas e que tem a sua experiência mais importante nessa vilegiatura e nas vivências no astral, onde, conforme tem aproveitado o tempo e canalizado para que fosse frutífero esse período lá, vai repercutir em como consigo perceber e viver a fé. E essa questão do estágio de cada qual é muito importante para que haja um acolhimento daquilo que o outro já conseguiu amealhar, de onde estou nesse processo, que é requerido ter uma percepção do que já caminhei e onde me encontro, e me ajuda a olhar outrem com um abraço em que não vou querer que ele alcance tal lugar, mas é possível perceber até onde ele pôde chegar. Visto que nós estamos em estágios diferentes, evolutivos, e cada qual vai poder abstrair da luz até onde alcança. Inclusive a questão do autoconhecimento, para que eu me perceba como um espírito imortal que fez um caminho, que está num dado ponto, que ainda tem muito que caminhar, por ser ainda um espírito inferior, que tem um processo que me aguarda de desligamento da minha sombra, de amealho, de elevação. E consigo perceber que com aquilo que já vivi é possível fazer dado quebra-cabeça, rearticulando peça e ir para uma produção. Quando é falado a questão da participação do jovem na doutrina espírita, houve um aumento menor do que em relação a adulto a passar para o espiritismo na década passada, em que esse grupo suprastado adulto teve um aumento de mais de 100% na Fieira Espírita,
enquanto que o jovem foi um aumento ínfimo em relação a isso. Para abaixo de 10%. E tem a ver com um movimento global que acontece com a juventude de estar encontrando outras distrações numa rede social, num aplicativo, numa biblioteca pela internet, que ele consegue ter acesso a um granítico de informação que o atende e o eclipsa. Daí que não é só no espiritismo que aconteceu essa redução da participação jovem, mas em outros movimentos, como escoteiro, Legião de Maria, enfim, os movimentos em que tinha presença de jovens, mesmo considerando a Legião de Maria no catolicismo, tem aí a participação de adultos, mas a parte jovem desse de outros movimentos para essa faixa etária teve uma diminuição dessa participação. E depois da pandemia, os próprios adultos diminuiu a ida ao centro espírita e tem a ver com a divulgação pela rede social, porque até a pandemia, se eu estivesse desejosa de receber uma pregação, de estar recebendo o passe físico, eu me deslocava até dado centro espírita, fazia a participação daquele momento, tomava um pouquinho da água fluidificada e ia embora feliz. Mas com a interrupção que aconteceu durante a pandemia do Covid, em que o centro espírita precisou ser fechado, quem costumava ir lá passou a ouvir aquela pregação pela rede social, via uma live, uma pregação gravada, um momento de reflexão, passou a receber o passe virtual, via um pentelésimo de radiação, um passe à distância, um evangelho no lar, que acontecia englobando a rede, conforme a rede que nós temos nesse canal do passe à distância, em que várias pessoas fazem o evangelho lá ao mesmo tempo. Todos estão convidados para participar conosco. E cada qual nos ajuda no trabalho, quando entra na rede. E, em sendo assim, na pauta da minha necessidade, eu ia até aquele canal, participo daquela live, tenho aquele pão da instrução e faço aquele momento de oração com meu copinho de água fluidificando, leio um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, via o livro impresso ou na rede, tem, conforme o nosso canal, esse Evangelho para baixar e a leitura ser feita. E com isso, acabou que levou muitos militantes do Espiritismo a tomarem de formas alternativas para estar embebendo um fortificante moral, espiritual. E em sendo assim, deixou de frequentar com essa atividade que fazia quando houve o retorno pós-Covid. E exatamente porque o centro físico estava fechado, pipocou a divulgação da doutrina espírita pela rede social e muitos canais passaram a contar com um instrumental que não tinha para ampliar o alcance daquilo que era postado ali
e que imbuiu de avanço sem volta. E esse é um movimento importante quando consideramos que existem aqueles ao longo do orbe que têm contato com a doutrina espírita e que vai conseguir esse contato por uma rede social. 3/4 da população mundial não é sequer cristã. E para que possa receber um conteúdo cristão conforme a doutrina espírita leva e pulveriza, ela necessita de usar essa divulgação da rede social para isso chegar nela. Daí que é um movimento que o próprio Jesus faz acontecer entre nós de propalação do pão da instrução, do pão da oração. Mas, ao considerar um jovem que tinha uma participação e que decaiu essa presença dele, e olhando que isso é um movimento generalizado da participação do jovem, de considerar a importância de acolher esse jovem no centro espírita e de fornecer a ele uma instrução para adulto mesmo. Visto que, se eu começo a olhar para ele como alguém com dificuldade de compreensão, ou ter aquele ar professoral, pode acontecer de perder a conexão saudável com ele e isso impactar no seu interesse em abeberar daquilo que é passado ali. Daí, uma jovem de 16 anos que chega ali nessa casa espírita para receber um conteúdo, se eu lido com ela como se fosse uma criança incapaz e começo a falar do meu saudosismo e nostalgia de quando eu tinha 15 anos, pode dar a impressão de estar ampliando o abismo entre nós duas, e isso dificulta que ela engaje e participe no auxílio que acontece ali. Que é um movimento importante, visto que quando eu assumo um trabalho no centro espírita e me sinto útil, a primeira a ser beneficiada sou eu mesma. Daí, aqueles que tiverem condição de assumir algo para ajudar naquele local, precisam ser relocados por nós, via um convite, para que possam recolher esse beneplácito de se sentir útil. E, em sendo assim, vai acontecer de, ao trazer essa comunicação numa forma de igual para igual, facilita esse entendimento e trazer esse jovem para participar no auxílio da atividade benemerente que acontece ali, de forma que ele fique engajado. E é curioso porque até mesmo para que possamos ter uma abordagem eficaz que leva a uma mudança de vida, passa por um elenco de valores que, à medida que eu dou o meu testemunho, eu consigo atrair aquele que ainda tem dificuldade de perceber o que
é um caminho de felicidade, e isso vai se expressar na arte, onde uma dada música costuma atrair uma multidão que tem um efeito de abelha com mel, no sentido de uma busca por aquele estilo, por aquele tipo de arte, e que pode estar aquém do que existe no astral superior, onde promana as inspirações para artes que acontecem aqui, como Beethoven, que Chico dizia que conseguiu traduzir a música celeste para nós, e tantos outros que fizeram esse contributo importante para que aguçássemos a nossa sensibilidade e conseguíssemos antecipar um pouco da vivência do que será no astral, caso consigamos ir para um local de aprendizado e no qual pudéssemos estar em contato com diferente dom e que traz essa tisna do bom gosto, do acréscimo. E nós estamos num período que a escala de valor, ela tende a inverter por aquilo que acontece de perspectiva. Há condomínio que faz reunião para decidir a colocação de uma tomada para um carro elétrico. E é curioso, porque eu arrumei um carrinho daquele básico do Unway, que é o simples que tinha na época, em 2011, quando o adquirira. E passados esses anos em que é um carro tranquilo de rodar com ele, tinha tido uma colocação de alguém de fazer um consórcio para trocar por outro mesmo, do mesmo tipo, porque acontece de faltar peça. E um rapaz havia dado uma olhada nesse carro por dentro, que é um garoto que tem um autismo, e ali está um espírito muito inteligente que teve contato com o carro no pregresso. Ele olha, e ele já havia comentado da roda que estava careca e precisaria trocar, e de fato, e havia comentado comigo para ficar com esse carro mesmo. E foi um instrumento de Jesus, porque no momento que ele comentou isso, percebi que não tem necessidade de trocar um carro. Eu posso ficar com esse que estou enquanto ele estiver rodando em funcionamento, poderei usá-lo sem necessidade de arrumar outro. Eu que já havia iniciado o pagamento desse consórcio, interrompi e percebi que seria um detalhe desnecessário que eu estaria acrescentando. Então, desfiz essa troca de carro para ficar com esse mesmo, numa conjuntura onde se arquiteta comprar um carro elétrico, que mesmo que passará a contar com eletricidade para recarregar, tem um valor exorbitante, que alguém que tenha
automotor, um veículo que possa o atender e esteja numa condição de uso, será descartado em vista de ter um modelo diferente. E é algo nosso, de necessidade quimérica que nós temos e que acaba, que tem o efeito de enredar e de nos levar a uma atitude concreta, porque somos convencidos pela mídia de que precisamos ter aquilo, de que é urgente fazer aquela compra. Em sendo assim, tem a ver com a forma como nós lidamos com aquilo que vem de sugestão para nós. E Zaqueu vem nos dar um testemunho importante em relação a isso, quando, depois da crucifixão de Jesus, ele entregou os terrenos que tinha, os quais era uma renda devido ao aluguel, desfez, distribuiu aos pobres e passou a viver do que ele ganhasse com o seu trabalho diário. Como ele estava inserido em cobrador de imposto e era uma atividade irregular pela cobrança que acontecia indevida, ele larga numa época que não é como hoje, que ao deixar dado emprego, eu vou no Cine, escolho outro. Naquela época, deixar uma ocupação de renda significava passar necessidade. E ele tem essa decisão e passa a viver como artesão, que confeccionava peça para uso no lar. E aquilo que tinha, que não fosse o ganhado por ele, com seu suor diário, ele distribuiu. Daí mostra como é a conduta de alguém que faz essa desatrelo de um bem material por uma perspectiva imorredora, que vou levar comigo enquanto movimentar o que estava em minha mão para benefício de outrem. E conforme Jesus ele vai dizer no Evangelho que essa questão da escolha e de assumir ele diante do mundo, que vai estar em Mateus 10, 19, 20, 32, 33, e também 12, 31, 32, e na perspectiva de Marcos e Lucas, onde aquele que o declarar diante dos homens, também o Filho do Homem se declararia por ele diante dos anjos do Pai. Mas aquele que o negasse seria negado diante desses anjos. E vai dizer sobre a palavra contra o Filho do Homem tem perdão, mas aquele que blasfeme, que se dirija contra o Espírito Santo, não teria perdão. E de não haver essa inquietação referente ao que dizer
quando eu for levada para a inquirição, pois nessa hora o Espírito Santo nos ensinaria o que devêssemos dizer. E nós sabemos que Jesus, ele veio desfraldar o estandarte do perdão, sem mescla, e 70 vezes 7. Para cada vez que houver uma ofensa. E isso passa por uma colocação da vigilância que precisamos ter para que não venhamos a usar uma linguagem onde possa acontecer a maledicência, a calúnia e o risco que isso acarreta para nós. Visto que essa irreverência para lidar com o que é divino tem a ver com essa deserção ao dever moral, onde a moral supracitada é relativa, mas a ética não. De acordo com aquilo que acredito, preciso ser coerente com isso. E isso vai trazer esse momento convulso que nós estamos, em que alguém que é figura pública vem à baila falar que está com depressão, como o caso do padre Fábio de Mello, que é um instrumento do bem, através do qual Jesus leva consolo, amparo, e que mostra como a vigilância, a prudência precisa nos auxiliar para lidar com nós mesmos. Que inclusive essa atitude do padre Fábio é uma humildade de poder partilhar uma vivência do seu íntimo, do seu foro, e não se deter, mas continuar no trabalho que ele realiza, até para que outros se beneficiem daquilo que ele vive e de como ele lida com isso. E passa também pelo silêncio, num local em que alguém do lado me insulta devido a um dado barulho, a uma fala, em que alguém disse A, o outro entendeu B. Usemos essa recuo, esse silêncio, o perdão, que nos ancora para continuarmos com a fé robustecida. E essa questão da riqueza é delicada, conforme vai dizer no Evangelho segundo o Espiritismo, devido a arrastamento aqui da causa, tentação que gera, fascinação que leva, e devido a isso a riqueza ela vai ser considerada uma prova muito difícil, arriscada, que tem uma periculosidade acima da miséria. Daí, movimentar uma grande quantidade de recursos materiais, isso é um estante supremo para o egoísmo, o orgulho, a sensualidade.
É um laço mais forte que vai estar ligando, colando o homem à terra e o desviando o pensamento do elevado. E com isso eu crio uma fissura moral. E ao desviar da pobreza, eu vou desviar da caridade, por não ser possível servir a Deus e a Mamon. E vai dizer de uma cautela pela presença de espírito zombeteiro que se diverte, que se ri, lisonjeando a minha vaidade. E se ele percebe que eu engulo aquela isca, aí ele vai insuflar isso mesmo dentro de mim. E inclusive quando alguém vai numa numeróloga, numa astróloga, querer saber futuro, um espírito obsessor do consulente pode insuflar uma revelação indébita, mentirosa, para assustar aquele consulente que está ali, visto que se ele percebe uma credulidade ingênua da nossa parte, esse espírito mistificador que deseja nos dolar, enganar, vai usar daquele momento para fazer essa acoplação, e aquele que foi ali receber algum tipo de atendimento para sua curiosidade ou alívio acaba entrando numa aflição maior. E até a insegurança que acontece entre aqueles que convivem próximo, quando um pai diz para um filho de um seguro que possa ter acontecido, mas explica que tem a ressalva que só recebe esse valor se acontecer um acidente. Se houver alguma premeditação criminosa, esse seguro fica vedado. E tem a ver com essa insegurança, essa liquidez que deixou escapulir a confiança. E de um coletivo que precisamos dessa certeza da essência, do a que viemos e para onde vamos. E por esse motivo, quando é cultivado uma perspectiva ali entre quatro paredes da vida eterna, da reencarnação, e tem esse golpe de vista que dirime dúvida e retroalimenta a nossa fé, é possível criarmos as crianças, os nossos jovens, com uma abordagem que facilite vencer o egoísmo. E, inclusive, em criança, a obsessão, ela acontece, que pode ter a ver com alguém do pregresso dela, pode ter a ver com alguém que ela conviveu no astral antes de reencarnar, ou com o fluido do ambiente que ela está, com a educação que ela recebe, pela vulnerabilidade em que ela está em receber indução.
dos pais, da parentela próxima. E, em sendo assim, percebemos que a vida é esse processo de desenvolvimento, dentro do qual precisamos aprender a nos equilibrar, e que esse fulgor da fé, ele vai inflamar e restaurar a verdade do Evangelho em nós. Levar-nos a erigir persuasão, intuição para a mudança que precisamos realizar, portar dentro da alma, onde o ciclone da dor regenerativa refunde e nos auxilia nesse arcano imemorial da chave iniciática. Em sendo assim, ao reinar entre nós a união do sentimento, unificação e aglomeração em torno de um ideal sublime, nobre, nos auxilia a vencer as paixões aflitivas e a desfrutar de alegria inefável do discípulo que segue após o Cristo fiel e que ama, labora, serve com o coração, de boa vontade.